Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um encontro onde eu quero te mostrar como estudar 3 horas por dia para ser aprovado nos concursos de Direito. Meu nome é Alexander Augusto e eu acompanho bacharéis em Direito que serão aprovados em concurso público para ganhar de 5 a 8 mil reais por mês em menos de um ano. E olha, isso é um valor que você vai ganhar fora estabilidade, segurança de futuro, certeza do amanhã, tranquilidade quanto a programar suas férias, comprar sua casa e por aí vai. Não ficar com medo de ser mandado embora, né? Meus amados, olha só, eu recebo de muitos alunos o seguinte questionamento: professor, eu não consigo um horário para que eu possa estudar, para que eu possa me dedicar ao meu futuro. O ponto a saber é, será que realmente você colocou o estudo como uma prioridade na sua vida? Vem aqui comigo, vou te mostrar na tela para você visualizar melhor o que eu quero falar para você. O estudo, ele precisa ser na sua vida a sua prioridade. E eu sei que no geral vai ser bem difícil você separar um horário para conseguir estudar ali de 7 às 10 ou talvez de 14 às 17 horas, talvez ali de 19 horas até às 22. Talvez para você, no início do seu estudo, seja algo complicado, seja algo difícil. Fala para mim, para você, tem sido difícil conseguir esse horário certo para você começar a estudar? Se tem sido difícil para você, eu tenho que te dizer que eu te entendo. Quando eu estudava para concurso, na grande parte do tempo eu fazia um estágio de manhã, um estágio à tarde e ainda tinha faculdade à noite. Disso dá para notar que eu não tinha muito tempo para estudar. É sobre isso que eu quero falar com você. Se você passa por essa situação de não conseguir um horário exato ali, bonitinho, redondinho para você estudar, é sobre isso que eu quero falar com você. Nós queremos ter aqui 3 horas todo dia para o estudo. Daria mais ou menos isso aqui, né? Mais ou menos isso. 3 às 10, de 14 às 17, de 19 às 22. Muito bem, nem sempre isso vai ser possível. Se for possível, vai ser maravilhoso, maravilhoso. Aí eu vou falar para você, tem toda uma técnica para você estudar uma matéria, passar para outra, fazer uma pausa, um descanso. A gente pode falar sobre isso em um outro momento. Agora, se você não consegue essa situação de 3 horas separadinhas, bonitinhas, para o seu estudo, deixa eu te ajudar. Vem comigo, olha só. Nós podemos separar um período aqui na manhã, logo pela manhã, se realmente fizer sentido para você essa remuneração aqui, ó. Remuneração. De quanto, hein, professor? Remuneração de 8 a 15 mil reais inicial. Será que isso faz sentido para você? Será que faz sentido para você a tal da estabilidade? Será que faz sentido para você a tal da segurança de futuro? Será que faz sentido para você superar uma série de medos, vencer esses medos? Porque isso aqui é o final da linha. No meio da linha, eu tenho o quê? O estudo. Eu tenho estudo. Eu tenho que colocar esse estudo como uma prioridade. Se esse final da linha, e aí você vai me dizer, esse final da linha, ó, digamos que aqui é uma linha, vamos passar por aqui e vamos chegar a isso tudo. Esse final da linha faz sentido para você? Porque se ele fizer, então o meio da linha, ele é composto por algumas outras situações. E aí eu falava, se você não consegue essas 3 horas para estudar todos os dias, seguidazinha aqui, ó, um bonitinho uma atrás da outra, vamos trabalhar da seguinte maneira? De manhã, você podia acordar um pouquinho mais cedo e tentar fazer ali um estudo. Vamos colocar aqui de 6 até as 7. E aí você teria que acordar aqui umas 5h30 para tomar um banho, trocar de roupa. Professor, 5h30 é muito cedo. Eu não sei que horas você sai pro trabalho. Mas, então, tenta ali acordar umas 6 para estar estudando 6h30. O que você acha? Faz sentido para você? Porque se fizer sentido, nessa brincadeira pela manhã, nós já vencemos 1 hora de estudo. Eu não sei de que você vai para o seu trabalho, mas certo é que você deve, provavelmente, ter um tempo de deslocamento. Você tem esse tempo de deslocamento? Da sua casa até o seu trabalho? Vou colocar aqui, ó, deslocamento. Houve uma época em que eu ia para minha pós-graduação, eu ia de metrô. Houve uma época em que eu saía de um estágio e ia de ônibus. E também teve uma época em que eu ia para essa pós-graduação de moto. Houve uma época em que eu ia de carona. Eis que então eu percebi que, como o meu objetivo era estudar para o concurso, eu tinha que fazer uma das situações. Teve uma época também que eu fui de carro. Então eu percebi o seguinte, ó. Quando eu ia de moto ou quando eu ia de carona, eu não rendia. Como assim não rendia? Quando eu ia de carona, eu tinha que dar atenção para as pessoas, né? Eu tinha que conversar com as pessoas. Porque eu tava de carona, né? Então você tem que meio que conversar. É igual quando alguém vai à sua casa,
você meio que tem que fazer sala para aquela pessoa. Então aqui, quando eu ia de carona, eu tinha que conversar, portanto, aqui na carona, eu não conseguia estudar. Isso aqui era um tempo morto para mim. Quando eu ia de moto, eu colocava o fone por baixo do capacete, não tô te dizendo para você fazer isso, mas eu colocava o fone por baixo do capacete, mas eu percebi que isso tirava a minha atenção e eu não conseguia me concentrar ao mesmo tempo no trânsito e naquela aula que estava passando. Então, ir de moto também não foi algo produtivo para mim. Mas eu também notei que quando eu ia de carro, na época em que eu tive carro, eu conseguia aproveitar o tempo do deslocamento, porque eu colocava naquela época um CD com as legislações. Então eu tinha lá um CD da Lei 8.112. Eu ouvia o CD com os artigos da Constituição Federal. Hoje você não vai ouvir o CD, mas você pode aproveitar esse tempo. Como que você pode aproveitar? Você pode aproveitar no próprio Spotify, no Deezer, no YouTube. Spotify, Deezer, YouTube. Você tem alguns aplicativos aí de legislação falada. Você pode baixar uma aula para você ouvir o áudio. Colocar aqui, aula. Então hoje você tem uma série de mecanismos que podem te ajudar a estudar no carro. E eu tô falando de um tempo de deslocamento que em alguns casos, vai aqui de, vamos colocar 30 minutos a 1 hora. E aí se você consegue aproveitar, aproveitamento, a metade desse tempo, metade do tempo, já é algo muito bom para você. Por que eu tô falando aproveitamento da metade do tempo? Porque você vai ter que ligar o carro, até que você sai, você ainda não colocou aquilo, você ainda não se concentrou. Você vai se concentrar mais quando você estiver num trânsito, por exemplo, que aí você vai focar naquilo que você está ouvindo. Então, quando eu ia de carro, eu aproveitava esse tempo. Aqui, numa média de 15 minutos a 30 minutos. De metrô ou de ônibus, eu notei que eu também tinha esse aproveitamento. Por quê? Porque aqui nos dois casos eu levava o meu fone, um fonezinho, ia com o fone. E aí eu ia ouvindo uma aula que eu tinha gravado. Hoje você pode baixar as aulas nos aplicativos, Eu não tô falando aqui tanto para você assistir a aula, mas talvez você pode, se for o caso, rever ou escutar, nem que seja escutar uma aula, ou rever uma aula que você já assistiu, que você já tomou nota, mas que você quer meio que fazer uma revisão, coloca na velocidade acelerada e você pode ir vendo ali dentro do metrô, dentro do ônibus, enfim. Pode ser um app, um aplicativo com alguma legislação, pode ser, como a gente falou, YouTube, Deezer, Spotify. O que não pode ser é perda de tempo. Eu notei que o melhor lugar para eu me concentrar era o metrô. O metrô, vou colocar aqui, 2 estrelinhas pro metrô e 1 estrelinha só pro ônibus. Então, 2 estrelinhas pro metrô e 2 estrelinhas pro ônibus. Então, o metrô, como ele não tem aquela coisa de balançar muito, no geral eu tentava achar um lugar para eu sentar. Então eu aproveitava bem mais no metrô. Sobre a leitura, professor, vale a pena ler? No carro, obviamente, não vai dar. Mas aqui, por vezes, eu ia lendo também. Não é o melhor aprendizado. Por vezes eu cansava a minha vista, né? Mexe, chacoalha e tal. Mas você também pode tentar aqui a leitura. Vai ser muito bom para você não ler um material novo. Vou colocar aqui, novo não. Você vai ler um material de revisão, um mapa mental, algo do tipo. Coloca para mim aqui no comentário qual material você poderia utilizar, porque às vezes você está enxergando um outro. Às vezes um flashcard, mas é algo de uma absorção rápida. E perceba que nesse deslocamento você já ganhou aqui, de 15 a 30 minutos. De 15 a 30 minutos. E aí o que acontece é que, no geral, as pessoas têm lá um horário de almoço. Tem um horáriozinho de almoço. E esse horário de almoço, ele varia de 1 hora a, em alguns locais, 2 horas. O que normalmente as pessoas fazem? Elas almoçam e ali ficam conversando, batendo um papo, socializando. Eu preciso que você seja mais intencional quanto ao seu futuro. Eu preciso que você visualize isso aqui de forma mais valorosa. Eu preciso que você enxergue isso aqui de forma mais real, menos abstrata, menos utópica, menos sonhadora. Isso aqui é real. E para que isso se torne real, você precisa ser intencional. Olha que legal. Para isso ser real, para que seja real, você precisa ser intencional. Para que seja real, você precisa ser intencional. Chegar pro lado, chegar para esse lado para você poder ver. Para ser real, você tem que ser intencional. Porque senão é utopia. Eu quero hoje à noite, quando eu voltar para casa,
eu vou estudar. Não, coração. Ei, amorzão, isso aqui é agora, não é pra depois. Isso aqui é agora, amor. Não é pra depois, é pra agora. É pra agora. Olha só, você não vai esperar voltar pra casa pra então estudar. Veja que nessa brincadeira você já estudou numa média aqui, eu ainda não falei do almoço, mas numa média você já estudou 1 hora, 1h15, 1h30. Então veja, se você realmente quer tomar posse, quer mudar a sua vida, quer mudar a vida dos seus familiares, você precisa ser intencional. Seja intencional no seu tempo de estudo. Seja intencional nas suas amizades. Seja intencional nas pessoas que você vai seguir no Instagram. Seja intencional em aproveitar todo o tempo que você puder. Combinado? Depois você deixa um comentário aqui nesse vídeo. Serei intencional. Quero ver se você realmente vai tomar posse. Bota aí, serei intencional. Beleza? Então vem comigo aqui, ó. Você já escreveu aqui embaixo? Serei intencional. Eu tô aqui para mudar a sua vida. Escreve aí no comentário, serei intencional. Volta. Na hora do almoço, ao invés de você ficar ali 1 hora conversando com seus amigos, 1h30 conversando com seus amigos, você vai aproveitar esse tempo para estudar. Então você vai almoçar ali, ó, com o pessoal. Vamos almoçar aqui nos 15 a 20 minutos de almoço. 15, vou colocar 15 a 30, tá? Vou te ajudar. 15 a 30 minutos vai ser o seu almoço. O tempo restante, que eu não sei qual é o seu horário de almoço, mas o tempo restante você vai usar para quê? 30 minutos até 1 hora, a depender do caso, para estudo. Então você vai de forma intencional, de forma inteligente, falar pro pessoal, gente, dá uma licencinha, eu vou resolver uma situação. Você não precisa falar qual é a situação. Você pode estudar numa salinha que tem lá no seu trabalho, pede pro chefe para ver se você pode usar. Você pode estudar dentro do carro. Você pode estudar numa árvore, embaixo de uma árvore, ó, mais afastado. Aqui não é o momento para você tentar assistir a uma videoaula. Aqui é o momento para você fazer uma leitura de lei, para você fazer uma revisão, para você fazer exercício, fazer questões. Você pode assistir aula, videoaula aqui, ó, nessa 1 hora da manhã. Nessa 1 hora da manhã, você pode assistir videoaula. No tempo de deslocamento, se você quiser inserir um conteúdo, pode ler um PDF, mas eu prefiro que você faça essa revisão, esse mapa mental, que você escute aqui alguma gravação de aula, alguma gravação sua que você fez. Aqui no almoço também não é para você ver videoaula. Aqui no almoço é para você ler uma lei, fazer uma revisão, fazer exercícios. E aí você vai trabalhar lá, normalmente até às 18 horas. Você vai ter novamente... Vê comigo. Você vai ter novamente um tempo de deslocamento. Deixa eu colocar aqui na corzinha que a gente estava. Deslocamento. Mais uma vez, esse deslocamento vai envolver ali de 30 minutos a 1 hora. E você vai conseguir aproveitar aqui, ó, de 15 a 30 minutos. No almoço, nós aproveitamos de 30 minutos a 1 hora. Então, contando por baixo, eu tenho 1 hora, eu tenho 1 hora aqui, eu tenho 15 minutos, tenho mais 30 minutos ali no almoço, mais 15 minutos. Então, por baixo, eu já tenho 2 horas aqui, ó. Uma que eu sentei efetivamente para estudar e a outra que fui aproveitando o meu tempo nesse caminho. Às vezes até no seu local de trabalho, você consegue aproveitar ali para fazer uma revisão, ter um tempinho livre. Muito bem. Então você volta para casa ali umas 18 horas, 19 horas você tá em casa. Você vai tomar um banho e aí então, ó, colocar aqui, ó, banho. E aí então você vai pro seu estudo. Então vamos colocar que você começou a estudar. Vou chutar aqui 19 horas, pode ser? 19? Não, professor, não consigo 19, eu consigo 7h30. Ok? 19h30. Não, professor, eu consigo 20 horas. Muito bem. O importante é você sentar para estudar. Sentou para estudar? Qualquer um desses horários? 19, 19h30, 20 horas. Eu estou considerando que você trabalha toda manhã e você trabalha todo horário da noite. Mas você tem que sentar para estudar, por quê? Porque nós comentamos que o seu objetivo é chegar nisso aqui, ó. Destruir vários medos. Controlar de forma mais concreta a ansiedade. Não é que servidor não tem ansiedade. Tem. Mas aí envolvem outras situações. Mas não aquele medo do futuro. Você consegue enxergar o futuro. Você consegue fazer um planejamento. Planejar. Vou deixar aqui, ó. Planejar. Então, com uma remuneração de 8 a 15 mil, muda ou não muda a sua vida? Estabilidade, segurança. Rompe uma série de medos. Consegue se sentir gente. Eu já ouvi isso, professor. Eu quero me sentir gente. Eu vou falar esse gente aqui, olha, não tô diminuindo ninguém porque eu queria me sentir gente quando eu não era servidor. Eu queria me sentir gente. Eu queria ser valorizado por quem estava perto de mim. Meu pai, minha mãe, minha irmã, minha namorada. Eu queria ser valorizado. Eu queria deixar de ser um Zé Ninguém. Eu queria não ser aquele cara que disseram
que eu seria um mero advogadinho. Eu não sei qual é a sua situação, mas isso aqui fazia muito sentido pra mim. E se faz sentido pra você, eu tô aqui pra te ajudar a conseguir tudo isso. Então, quando chegou a noite, você tomou um banho, trocou de roupa e partiu para os estudos. Quando isso aconteceu, você está sentado ali, para estudar. E são 19 horas, 19h30, são 20 horas. Eu queria que você se acostumasse a definir um horário certo de estudo. Eu queria que você tivesse esse horário certo. Ele é muito importante para o seu resultado, como se fosse uma consulta, como se fosse uma aula presencial. Ele é muito importante para você conseguir esse resultado. Então, meus amados, aqui você está sentado para estudar e aí você vai render. Vamos colocar 2 horas? Vamos colocar 3 horas? Porque se a gente pegou de 19, você pode facilmente chegar aqui, ó, 19h30, 20 horas. Você pode facilmente chegar até as 22 horas. E isso eu tô falando para você dormir bem, para você ter um sono com qualidade. Se eu vim estudando das 19 até as 20, eu tô falando de 19, 20, 21 a 22. 3 horas de estudo. Eu tô falando, na pior das hipóteses, de 20 às 22, de 2 horas de estudo. Ou seja, a gente já tinha 2, conseguimos pelo menos mais 2 horas. E aí às 22 você vai dormir. Eu tô considerando que você vai dormir lá para as 11 horas. Porque aqui, quando dá 22, já não é. Peraí, deixa eu mudar de lugarzinho aqui nessa tela para não atrapalhar vocês. Espera. Ó, voltei. Aqui eu não atrapalho vocês. Eu tô considerando então que às 22 você vai dormir às 23. E aí eu preciso, mais uma vez, dessa intencionalidade na ação. Então, aqui você vai buscar diminuir as luzes de casa, você vai buscar não ficar mexendo no celular, você vai buscar não ter discussões aqui, ó. Você vai buscar se proteger, colocar aqui, ó, proteção. É você com você mesmo. Então, ó, às 23 eu quero você dormindo. Por quê? Ó, tô falando pra você ir dormir às 11, porque eu quero você acordado aqui 5h30. Porque eu quero você acordado 6 horas. Então, dito isso, eu consigo estabelecer com você um tempo de sono de 6 a 8 horas, que é o ideal. De 6 a 8. A gente tá falando aqui de 6 horas e meia, 7 horas de sono. Isso é muito importante para levar essas informações picadas que você estuda durante o dia para sua memória de longo prazo. Fez sentido para você? Olha, eu tenho que te dizer que você não precisa estudar 8 horas por dia para passar num concurso público. Não precisa, isso é realidade. Não precisa estudar 8 horas por dia para passar num concurso público. Quem fala que estuda 8 horas, provavelmente está estudando errado ou não está estudando. Se você pegar essas 3 horinhas que a gente conseguiu aqui, e se você olhar dessas 3 horinhas, a gente começou falando de 3, conseguimos 2 livre à noite, mais 1 livre de manhã, mais aqui, ó, por baixo, 15 minutos, com mais 15 minutos, 30, com mais 30, 1 hora. Então, por baixo, nós tivemos 4 horas de estudo. 4 horas. Não precisa ser de 8 às 12, de 7 às 11, não precisa. Por baixo, 4 horas. Por baixo, 3 horas, mais 1 que você foi intencional. Agora, na melhor das hipóteses, nós temos 1 hora aqui, com mais 30, com mais 1 hora, mais 30, então tem 1 e meia, 2 e meia, 3, 6 horas de estudo. Olha que lindo. 6 horas de estudo. Isso é maravilhoso, considerando que a gente tem 3 de estudo efetiva, né? Aliás, 4 de estudo efetiva e outras 2 com processo de revisão, leitura da lei, resolução de exercícios. De tudo que a gente falou aqui hoje, eu queria que você guardasse uma palavra. Qual palavra você pode guardar do que nós falamos hoje? Eu tenho 2 aqui em mente, mas queria saber de você. Qual palavra você guardou no seu coração daquilo que a gente falou aqui hoje? Coloca aí no comentário. Não sei se você está vendo esse encontro aqui ao vivo, ou se você está vendo uma gravação dele num outro momento, mas eu queria que você deixasse seu comentário, eu vou fazer de tudo para responder a todos os comentários. Deixa aí, qual palavra ou quais palavras você guardou daquilo que nós falamos aqui hoje? Eu visualizo basicamente 2, ó. Uma é prioridade. Prioridade. O estudo precisa ser uma prioridade para você. Você está disposto, você está disposta a colocar o estudo como uma prioridade? Você está disposto, você está disposta a dizer não para várias situações para que você possa estudar com qualidade? Para que você possa fazer todos os dias? Para mim, a prioridade vai trazer a sua aprovação, a sua nomeação. Intenção.
Intencional. Nós precisamos ser intencionais. E aqui hoje a gente falou sobre ser intencional no meu tempo. Isso envolve o deslocamento na ida. Isso envolve o meu horário de almoço. Isso envolve o meu deslocamento na volta. Ser intencional envolve as minhas amizades. Ai, professor, mas aí eu vou ser interesseiro. Não, você está plantando para colher um futuro. Ser intencional envolve o ambiente em que eu vou me inserir. Estou num ambiente que todo mundo só faz reclamação. Não quero ficar nesse ambiente. Não quero ficar nesse ambiente. Esse ambiente não vai me fazer crescer. Ser intencional envolve os seguidores que você, as pessoas que você tem seguido aí no Instagram. Ser intencional envolve analisar se essas pessoas que você está seguindo só está trazendo fofoca de artista, de novela, de BBB, de A Fazenda. Ser intencional envolve escolhas. Envolve escolhas. Quais escolhas você tem feito? Quais escolhas você tem feito? Você tá naquela onda deixa a vida me levar? Vida leva eu? Ei, deixa a vida me levar, a vida leva eu, deixa só o seu concorrente assim. Aí a maré vai levando ele. A Mariana colocou ali, ó, me sentir gente. A Esther colocou compromisso. Deixa eu colocar isso aqui, ó, compromisso. Compromisso com o seu futuro, compromisso com aquela linha que tá no final. A Mariana, me sentir gente. E eu falei desse gente porque eu também senti. Eu também queria me sentir gente. A Esther, estou estudando 3 horas por dia. Queria levantar mais cedo, mas está difícil, eu durmo tarde. Então, Esther, a gente precisa fazer um trabalho para buscar fazer você dormir um pouquinho mais cedo. E acordar mais cedo, Esther, não envolve você começar de hoje para amanhã, acordar 1 hora mais cedo. Não, coloca o despertador para tocar 15 minutos mais cedo. Vou te dar uma dica. Esther, coloca o seu despertador longe da cama. Por quê? Estando o despertador longe da cama, não só você não vai ficar mexendo no celular à noite, como também logo pela manhã você vai ser obrigada a se deslocar, a fazer a parte mais difícil. Eu estava lendo um livro em que ele faz uma citação de um autor, e o autor fala que essa primeira atitude da manhã, colocar o despertador no soneca ou levantar, tende a mudar completamente todo o seu dia. Então coloca o despertador mais longe. Quando se levantar, já vai escovar os dentes, que é um hábito automático e dá mais tempo de você acordar. Já entra no banho, porque o banho ele já vai te despertar. Então você não precisa, de hoje para amanhã, colocar o despertador para tocar 1 hora mais cedo. Não! Coloca 15 minutos. Depois da manhã, 15 minutos. Quando for lá na segunda-feira, você coloca 25 minutos, 30 minutos mais cedo do que você está fazendo hoje. E assim você vai se acostumando com essa nova rotina. Legal? Então, ó, nós estávamos falando aqui sobre prioridade, sobre ser intencional, sobre se sentir gente, sobre ter compromisso. A Vera colocou ali também, compromisso. Meus amados, então falamos aqui sobre compromisso, se sentir gente, prioridade, ser intencional. Intencional na escolha do que fazer com o seu tempo. Tempo no deslocamento de ida, no almoço, deslocamento de volta. Ser intencional nas amizades que você vai ter, no ambiente que você se insere, fofoquinha ou pessoas que estão direcionadas para o seu futuro. Intencionalidade em quem você segue no Instagram. Intencionalidade em programas de televisão. Eu não assisto televisão, mas ontem eu fui ligar para ver um jornal e era tanta tragédia, tanta tragédia, tanta tragédia que eu desliguei. Então, intencionalidade no seu lazer. Vai assistir a um filme? Que filme você vai assistir? Ó, exemplo, um filme. Será que é um filme que traz alguma coisa útil para você? Assista aí Despertando Gigantes, Desafiando Gigantes, Despertando Gigantes. Não lembro exatamente o nome. Assista O Segredo. Assista, me indicaram, eu ainda não vi, mas vou ver, Coach Carter. Filmes que vão te engrandecer. Olha lá, Vera, estou dentro, já acordo às 5 e amo estudar, isso aí. Também vou pôr para o despertador mais cedo. Isso aí, Rafael. Isso aí. Então, meus amados, meu objetivo aqui é fazer você realmente caminhar para a sua aprovação, caminhar para a sua nomeação. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Espero que tenha gostado, espero que tenha somado na sua vida. Tá bom? Muito obrigado. Fui. Tchau.